Bom, então, boa noite, pessoal. Alegria estar aqui em mais essa edição da iniciativa da Embaixada dos Santos em Brasília, de convidar e conversar com pré-candidatos à presidência e à vice-presidência. Nessa noite de hoje, a gente tem a presença de Wagner Lombardi e Eduardo Jorge Batista, que aceitaram prontamente e com muita delicadeza, muita gentileza esse convite. E antes de passar a palavra para vocês, acho que era importante ouvir as palavras de boas-vindas do nosso secretário da Embaixada, um dos fundadores da Embaixada dos Santos em Brasília, Júlio César Soares. Por favor, a palavra é sua. Lombardi, Eduardo, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Nosso objetivo é ter um espaço democrático, onde todos os candidatos tenham a oportunidade de se apresentar e falar um pouco do seu projeto. E assim o associado do Santos Futebol Clube ficar tranquilo na hora de escolher o nosso próximo presidente. Então, a Embaixada Brasília está e sempre estará de portas abertas para vocês, né? Presidente ou não do Santos Futebol Clube. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, Júlio. Acho que era importante, Wagner e Eduardo, a gente começar com vocês se apresentando, falando um pouquinho da trajetória dos dois, sobretudo em relação ao clube. Pode ser assim, por favor? Doutor Edu, pode começar. Bom, começo eu. É um prazer sempre começar. Bom, eu me chamo Eduardo Jorge Batista, sou um ex-empresário, hoje em dia sou aposentado, certo? E a minha vida no Santos começou em 1967, muito criança ainda, e foi daí que começou a minha paixão pelo Santos. Tá? Ultimamente, desde 2016, eu sigo o Santos por todos os locais que o Santos vai jogar, independente de onde seja, eu vou em todos os jogos e tento participar acompanhando eles no hotel, no ônibus, onde que for. E a minha projeção política foi que, após esses anos todos seguindo ao Santos, eu fui aclamado, aconselhado a participar da política do Santos, né? Acreditando eu que eu tenho alguma coisa para dar de credibilidade ao Santos e de dar de importância para a gente conseguir fazer o Santos ser o Santos, né? Então, essa é a minha trajetória. Vinícius entrou. Fala, Vinícius. Bom dia, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Eduardo. Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos, fazer uma boa noite em especial a todos vocês, em nome da Cristina, que, pelo que eu vejo, é a única mulher aqui do grupo. Então, boa noite de todos, será em nome dela. Eu sou Wagner Lombardi Júnior, eu milito na política do Santos desde 2003, acompanho o Santos há muito tempo, tanto dentro quanto fora, e na política do clube. Alguns de vocês aí da Embaixada, aí de Brasília, já me conhecem há algum tempo. Estivemos juntos aí em algumas caminhadas, quando a gente elegeu o Luiz Alba e tal. Então, o Gil foi meu companheiro de conselho durante um tempo. A gente tem uma atuação, eu tive uma atuação combativa dentro do Conselho do Santos, e exatamente por isso que eu me prontifiquei a entrar nessa guerra, nessa luta, que é a eleição do Santos. Ficou claro para mim que se promete muito, se promete o que não dá para ser cumprido, se entrega muito pouco quando está lá. Então, era uma necessidade de
alguém que realmente conhece o clube, alguém que sente a mesma coisa que o torcedor da arquibancada sente, ter alguma projeção e poder ter a força da caneta dentro do Santos. A gente, até esse momento, a gente colocou muitas pessoas que nós entendemos que poderiam mudar essa chave, mudar o Santos de patamar, só que essas pessoas não tinham nem tempo a dar ao Santos e nem conheciam o que o Santos precisava. Para vocês entenderem um pouco da minha atuação dentro do Conselho do Santos, fui eu que denunciei o caso da CSU com o Santos, e por isso, na época, o Álvaro de Souza me processou quando eu fiz a denúncia. Fui eu que levantei a questão dos contratos com os jogadores irregulares, no caso Pérez, como o caso do Corozo, assim, e aí pelo menos mais uma dezena aí, ou algumas dezenas de coisas que a gente conseguiu, de alguma forma, tentar barrar dentro do Santos. Estou à disposição de vocês, quero que vocês entendam que não existe pergunta que não possa ser feita, não importa se vocês entendem que ela não é confortável ou coisa assim, mesmo aqui como convidado, vocês podem fazer as perguntas que entendam ser mais desconfortáveis e com os temas mais relevantes possíveis. Estamos aqui para realmente abrir tudo isso para vocês, porque quem se coloca nessa condição da qual eu e o doutor Edu estamos nos colocando, o mínimo que a gente pode fazer é estar disponível a falar sobre tudo. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Wagner. A Cris já pediu a palavra, então te segue aí a solicitação, até porque ela foi citada em nome de toda a nossa coletividade. Por favor, Cris, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Wagner, boa noite, Eduardo. Ontem nós estávamos discutindo a questão da relação com os sócios, né? E realmente a relação com os sócios é péssima do Santos. Você vai naquele sócio rei, você não encontra a sua dúvida lá, você vai eu tenho aqui no meu telefone, eu mandei a semana passada pelo Zap do Santos, na quarta-feira, foi no jogo do Goiás, eu queria saber uma informação lá. Hoje, daí vem aquele negócio mecânico, né? Se for para isso, divide um, se for para aquilo, dois, isso aqui e tal, não resolveu, alguém vai entrar em contato com você. Ok. Hoje eles me mandaram do que vocês precisavam. Eu falei, olha, eu precisava quarta-feira passada. Hoje eu já não preciso mais. Então, a relação com o sócio é muito ruim. E isso, assim, é difícil a gente passar isso, né? A gente quer aumentar, inclusive, os associados, mas os benefícios para os sócios também, na questão de ingresso, né? Eu estava atrás de ingresso para o jogo daqui de Goiás, mas a gente não consegue falar nos benefícios. Por exemplo, quando vem aqueles... no e-mail, venha lá alguns ingressos grátis, porque negócio de entrar para fazer gol, não sei o quê, acaba assim, a hora que chega a hora que você clica já acabou. Então, às vezes, é melhor nem mandar, né? Então, é mais nisso, na relação com o sócio, né, que eu gostaria de estar pondo para você, a questão também do estádio, né? Que eu acho que é importante a gente ter um estádio que comporte um público maior, né, para uma renda, inclusive, né? Maior. Era isso que eu queria ouvir de você, tá? Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela questão do sócio, tá? Nós temos um projeto que é o seguinte, nós pretendemos acabar com essa escala do sócio rei de hoje. É um projeto para simplificar isso, nós trabalharíamos com um único tipo de sócio, um único tipo de associado, e aí o que seria feito para agregar as outras coisas? Nós venderíamos
pacotes de benefícios. Então, seriam pacotes anuais de benefícios. E por que isso? Porque dessa forma eu conseguiria atender o público de Santos, o público de São Paulo e o público de todo o Brasil. Porque eu poderia fazer pacotes de benefícios exclusivos para outras regiões, né? E aí, vou dar um exemplo do mais simples, tá? Até um exemplo mais complexo. Então, eu vou utilizar um exemplo simples que poderia, por exemplo, atender vocês. Nós criaríamos um pacote onde o torcedor de fora de Brasília ou região que tivesse adquirindo esse pacote poderia, quando o Santos joga na região, poderia ter acesso ao treinamento, poderia ter acesso a uma mesa de debates com alguns jogadores, não precisa ser o titular, mas com alguns jogadores, para poder ser recepcionado, poderíamos incluir a facilidade para compra do ingresso quando está mais próximo a vocês, até porque, no nosso projeto, todos os jogos que o Santos fizer fora da casa dele, o Santos irá adquirir todos os ingressos de visitantes. E o Santos vai conversar com a sua torcida para fazer essa venda. Então, acabou esse negócio de que, deixa para outro clube, o Santos não quer. Não, daqui para frente, o Santos vai adquirir toda a sua cota e vai conversar com os outros. Então, a gente pode fazer um pacote simples, né? Que seria para atender o pessoal de fora, que poderia ter acesso a isso. Assim como eu poderia fazer um pacote de extremo, um pacote premium, onde o torcedor teria direito a viajar junto com a delegação no avião, poderia ter direito a se hospedar no mesmo hotel que a delegação, poderia o Santos viabilizar o seu transporte hotel, estádio, hotel. Seria um pacote de benefícios muito mais caro, seria um pacote premium. Então, você conseguiria atender uma faixa muito maior de associados e realmente oferecer coisas que eles querem adquirir. Porque hoje você entra lá sócio Gold, sócio Black, e, na verdade, você está simplesmente aderindo a alguma coisa que, muitas das vezes, não te traz benefício nenhum e não é o que você quer, né? Então, a ideia é essa. Se vocês quiserem aprofundar em alguma coisa, eu posso me aprofundar sobre isso. Essa é uma questão, é um pouco mais superficial o que a gente está falando. Sobre o estádio, o que acontece hoje é o seguinte: o Santos assinou um memorando de intenção com a WTO. Esse memorando de intenção, até onde sabemos, porque ninguém, além da diretoria, conseguiu ver esse memorando até hoje, diz que tem uma multa de 10% do valor da obra. Então, seria uma multa de 35 milhões de reais, caso o Santos desistisse de continuar com esse projeto, né? O que sabemos desse projeto? Sabemos que, após a aprovação do Conselho e depois em Assembleia Geral, esse projeto teve 3 modificações, todas elas para menor, todas elas para deixar o estádio inferior, né? É um estádio para 30 mil pessoas. Na teoria, o tamanho do estádio não é ruim, né? Porque a gente tem que imaginar que seja um estádio para o ano inteiro. A gente não pode construir um estádio para finais, né? Então, é um estádio para o ano inteiro. Então, é um estádio razoavelmente bom. Agora, nós vamos precisar rever toda essa negociação e entender como isso vai se pagar, o quanto isso vai custar para o torcedor do Santos, porque hoje, infelizmente, isso se encontra guardado às 7 chaves, né? Está escondido. Obrigado, Wagner. Júlio tem algumas perguntas. Não é isso, Júlio? Por favor.
Seu microfone está desligado, viu, Júlio? Enquanto você localiza aí, depois você liga, por favor, o microfone. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu estou pegando aqui uma folha e uma caneta para ir anotando algumas perguntas, então deixa eu anotar para não me perder. Tá bom. Mas é o seguinte, vai. A partir da live que aconteceu ontem, muitos amigos vieram e falaram assim, Júlio, mas tem que perguntar isso, isso. Aí nós decidimos fazer essa pergunta para todos os candidatos. E eu até fiquei tranquilo que você mesmo falou assim, olha, gente, fique à vontade, mesmo que seja uma pergunta um pouco meio, né? Mas a gente vai abrir aspas e você vai poder ver que em todas as entrevistas nós vamos, até a vírgula vai ser igual, ok? Abre aspas. Gostaríamos que respondesse aos internautas qual é a sua atividade. Se você tem disponibilidade para exercer o cargo de presidente do Santos Futebol Clube em tempo integral, sem remuneração. E qual a sua experiência administrativa que o credencia gerir o clube? Eu queria já deixar uma pergunta posterior para você falar um pouco do que você pensa, qual é o seu plano para a relação do Santos com as embaixadas. Tá. Posso começar? Vamos lá. Primeiro que essa pergunta, para mim, não é incômoda. Não vejo problema nenhum. Assim como eu disse, eu acho que assim, quem se coloca à disposição de ser presidente, ou qualquer outro cargo eletivo, o mínimo que ele tem que estar disposto é apresentar as respostas para as dúvidas das pessoas. Isso é básico. Então, eu tenho renda, eu tenho imóvel alugado, eu tenho uma questão que eu trabalho com direito, eu tenho alguns negócios com a minha irmã, que também é advogada. Então, isso me faz ter aí a possibilidade de me afastar de tudo isso, porque eu tenho alguém que continua tocando o que eu preciso. Sendo assim, eu tenho condições de ficar 3 anos trabalhando em tempo integral em prol do Santos, porque eu já fiz esse combinado de forma prévia para que eu pudesse me ausentar em caso de uma eleição, né? Eu tive algumas empresas, eu tive imobiliária por 11 anos da minha vida, eu tive lotérica, eu tive estacionamento, eu tenho alguma vivência nesse mundo. O doutor Edu teve uma empresa também, o doutor Edu, uma empresa muito bem sucedida, e aí eu vou dar um passo além disso que vocês estão perguntando, que é o seguinte: eu e o doutor Edu entendemos que não existe uma pessoa que vai salvar o Santos Futebol Clube. Então, essa ideia que vai descer um iluminado que ele entende de administrativo, financeiro, jurídico, marketing, futebol, que as pessoas esperam, essa pessoa não existe, né? Isso é uma ilusão. O que nós entendemos? Nós entendemos que o presidente, o vice e o comitê gestor têm que ser responsável por fazer a contratação dos melhores profissionais do mercado. Essas pessoas vão gerir o Santos. E os eleitos vão cobrar, vão traçar a linha que a gente espera para o clube. Essa é a função do eleito. A função do eleito não é ir lá e tomar conta do financeiro. Não é a função do eleito ir lá e fazer o marketing. Porque a gente já viu
que isso leva o Santos ao lugar que ele está hoje, ao buraco. Porque é isso que a gente tem passado nos últimos 20 anos. Achando que algum iluminado, né, um Messias, vai vir e vai resolver o problema do Santos. Não vai. Está na hora do presidente, do vice, do comitê gestor, abrir mão do ego, de achar que vai ser a pessoa que vai lá. Não vai. Não vai. Nós precisamos abrir mão desse ego para que tenhamos um clube bem gerido. Então, é isso. Nossa proposta é clara. Nossa proposta é arroz com feijão. Nossa proposta é o pé no chão. Entende? Porque nós conhecemos como o Santos está hoje. Né? Nós sabemos a realidade do clube. Então, não adianta a gente vir aqui ficar contando historinha, porque vai levar o Santos mais para o buraco. Entende? Então, essa é uma questão. Questão Santos Embaixada. Eu, durante algum tempo, eu vou só fazer um preâmbulo, porque alguns devem já ter escutado isso. Durante algum tempo, algumas pessoas disseram que eu era contra as embaixadas. E por que surgiu isso? Porque eu sempre entendi que as embaixadas, elas têm que ser ligadas ao clube, mas elas não podem ser dependentes e estar 100% subordinado ao clube. O clube não consegue carregar toda a estrutura que ele tem e ainda ser responsável por todas as embaixadas. O que o clube tem que fazer? O clube tem a obrigação de criar oportunidades para vocês, das embaixadas. O clube tem a obrigação de zelar pela imagem do Santos Futebol Clube em todas as embaixadas. Isso é uma obrigação do Santos, saber como essa imagem está sendo utilizada e tentar fazer com que vocês consigam fomentar a imagem do Santos em cada lugar que exista uma embaixada. Então, é isso. O Santos não pode ser o responsável pela embaixada. A embaixada não pode dizer o seguinte: mas não deu certo porque o Santos não fez nada. Veja, quem faz é a embaixada. O Santos pode ajudar de alguma forma, mas fazer não pode. Entende? Por quê? Porque aí começa a criar vínculos, começa a criar dependências, começa a criar pessoas que começam a querer se utilizar da embaixada para ter uma visibilidade no cenário político do Santos. A embaixada não pode ser política. A embaixada tem que ser o ambiente onde qualquer torcedor possa ir lá. Né? Porque quando a gente fala isso, que nem, em São Paulo não importa, né? Porque o cara não vai assistir na embaixada, ele vai encontrar um bar que ele possa assistir um jogo que tem um monte de santista. Agora, vamos falar da embaixada de Brasília, ou a embaixada de Goiânia, ou mesmo do Rio de Janeiro. Entendeu? Aquele torcedor, tudo que ele quer é um ambiente que ele chegue lá, encontre outros torcedores do Santos, que ele se sinta seguro, que ele sinta que ele está compartilhando com pessoas que pensam igual a ele. Agora, quando você politiza essa embaixada, você exclui algumas pessoas. E aí o que acontece? As pessoas podem não, as pessoas devem ter opiniões políticas. A embaixada não. E eu acho que é isso que demorou muito para algumas pessoas entenderem quando eu falava. Eu acho que todos nós temos opiniões políticas. E é justo. Agora, a estrutura não pode. Porque quando você faz isso, você exclui o outro. Você cria um clima hostil.
E aí, ao invés da gente fazer o objetivo da embaixada, que é agregar, a gente está fazendo o oposto. E vale aqui que a Embaixada de Brasília foi a primeira embaixada a ser diplomada do Futebol Clube. Né? Eu estava lá no dia da diplomação de vocês. Então, eu entendo que a gente precisa alinhar algumas coisas com as embaixadas. O Santos precisa contribuir para que vocês continuem fomentando e dar a vocês uma condição de ter uma estrutura. Agora, eu vou ser bem honesto, o que não pode? Não pode a embaixada, como eu vi alguns anos atrás, embaixada fazendo 20, 30 parcerias com marcas diferentes e publicando as marcas por aí. Veja, isso, quando você faz isso, você está competindo com a sua marca, que é o Santos. Porque se você faz uma parceria com uma marca, água, Cristal, eu vou lá e faço uma parceria com a Cristal, eu tenho um mail de todos os torcedores do Santos, recebo alguma coisa e mando para todo mundo, por que eu vou pagar o que custa patrocinar o Santos se eu posso pagar uma miséria para outro e ter o mesmo alcance? Né? Então, isso não pode, isso jamais será admitido. Agora, tudo que a gente puder fazer para fortalecer, será feito. Mas você podia falar, então, isso, Wagner, o que você acha que poderia ser feito, especificar os passos que você considera possíveis, né, por o aprimoramento da relação das embaixadas com o clube, por favor. Então, por exemplo, eu acho que todo o material, por exemplo, de camisas, moletons e afins, deveria ser unificado. Isso poderia até, de alguma forma, partir do Santos. Por que isso? Porque a gente cria um padrão, uma padronização inteira. Veja, o Santos repassaria possivelmente isso a preço de custo para as embaixadas, para que elas pudessem vender e ter uma fonte de renda de sobrevivência. Aí se pergunta, por que isso? Porque dali para frente, todo mundo que adquirisse um produto na embaixada estaria saindo de lá com um produto oficial. Seria um produto oficial do Santos Futebol Clube. Certo? Então, esse é um ponto. Tem que existir um calendário básico e mínimo de alguns possíveis eventos durante o ano com as embaixadas. Não é aceitável que o Santos jogue por aí e que não exista um calendário para fomentar Goiânia, para fomentar Brasília, para fomentar o Rio de Janeiro. Não é aceitável, porque, veja bem, quem acha que isso é custo, está errado. Isso é investimento. Nós estamos investindo em novos sócios, nós estamos investindo em novos torcedores. A gente precisa fomentar isso, né? Então, você precisa ter um calendário mínimo para isso, né? Você precisa, por exemplo, tentar desenvolver junto ao marketing ações que sejam integradas com todas as embaixadas. E isso significa dinheiro. Entende? Isso é uma das coisas que o marketing do Santos jamais explorou. A gente tem núcleos no Brasil inteiro que podem ser usados para pulverizar ações de patrocínio que jamais foram utilizadas, assim como nós jamais utilizamos a Santos TV para poder adquirir receita. Né? A Santos TV, não vou falar que gera prejuízo, porque ela tem um alcance muito bom e a gente consegue
agradar o torcedor e o associado, então, de alguma forma, está atingindo o objetivo, mas financeiramente, o Santos nunca conseguiu fazer um movimento de arrecadação. Entende? Então, nós precisamos, junto com essa questão de o Santos adquirir os ingressos dos jogos de fora, como visitante, tem duas frentes muito claras na nossa visão. Uma é atender a nossa torcida que viaja o Brasil inteiro, tanto as torcidas organizadas como os torcedores avulsos que viajam o Brasil inteiro atrás do Santos, mas também as embaixadas que fazem as suas caravanas, que estão lá, distante do Santos, que tem alguma possibilidade de assistir o Santos jogar e tem que passar o perrengue de ter que ficar tentando comprar ingresso em setor visitante, na venda do time mandante daí, porque a gente não tem esse sistema. Então, são coisas... Veja que eu não falei nada complexo e não falei nada que eu não pudesse resolver com custo zero. Né? Porque a gente pode começar a pensar e começar a trazer propostas que vai ter custo para o Santos. Então, o que nós temos? Nós temos uma proposta que está sendo hoje dividida em duas fases. É uma proposta emergencial, que é tudo que a gente consegue fazer com custo muito pequeno, custo zero, e você consegue dar uma respirada, você consegue emplacar um outro momento, que aí você consegue começar a fazer os investimentos necessários para subir essa escada. Wagner, obrigado. O Júlio pediu a palavra, depois o Edu, e tem outras perguntas que já estão no chat do Vinícius. Então, se a gente pudesse, nessa segunda metade, né, ser um pouquinho mais objetivo, acho que a gente consegue dar conta de todas as questões. Por favor, Júlio. Não é rápido, apenas fazendo uma réplica aí com o Lombardi. Obrigado pelo esclarecimento, Lombardi. Mas, em relação à Embaixada Brasília, que no fundo são todas, financeiramente não é o nosso problema. A Embaixada Brasília é bem estruturada nesse sentido. Quanto à relação com o clube, eu vou deixar aqui registrado, porque amanhã eu vou ser presidente do Santos, talvez a gente possa chegar lá e falar assim, ó, naquela live lá a gente comentou. Uma das coisas super importantes para uma embaixada, seja de Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Paraná, Curitiba, essas embaixadas onde o Santos vai jogar, como jogou agora no último jogo contra o Flamengo, uma coisa simples, simples, simples. O pessoal nos procura, e o torcedor procura a embaixada, é impressionante como nos procuram. Júlio, eu quero dar um apoio para o time, recebendo eles no aeroporto. Que voo que é, que hora que vai chegar? Aí eu entro em contato com o Santos e nada de mensagem. Nada. Aí eu tenho que correr atrás de algumas... Como se eu tivesse ligado para o Lombardi. Lombardi, você sabe, o Lombardi me avisa, mas o Santos vai avisar logo na hora. Onde que hotel vai ficar? Pô, o pessoal querendo fazer, não sei se você viu, ficou sabendo, foi uma festa bonita aqui do Corredor de Fogo, incentivou o time foi para o campo, né, feliz, mas a informação básica, a gente ficava doido para obter, para poder repassar para esses organizadores, para esse torcedor. Então, você sendo eleito, pensa nisso. Olha, o Santos vai jogar em Brasília. Já acabou de firmar o hotel, avisa o embaixador, o secretário. Acabou de fazer o voo, avisa eles, porque eles vão distribuir essa informação para o bem do Santos, para apoiar o time. É coisa simples, entendeu? E, nesse sentido ainda, os mascotinhos também, eu senti que foi meio desorganizado aqui, poderia ser um pouco mais... poderia ser melhor. E, encerrando o lance aí das embaixadas, Brasília tem, desde quando foi montada, uma postura
de não utilizar o nome Embaixada do Santos Brasília, nem para o e-mail, nem no WhatsApp, nem no Instagram, Face, para fazer propaganda para nenhum candidato. O desafio é alguém achar isso no site da Embaixada Brasília. E, para complementar, os nossos representantes, o embaixador, o conselheiro, tal, eles são livres, na chave pessoal dele, de apoiar qualquer candidato e divulgar. Agora, no nome da embaixada, não teve, não tem, não vai ter nessa e não vai ter no futuro. É isso daí, só para poder ficar aqui fechado. E você sendo presidente, esse detalhezinho, é custo zero. Alguém só preocupado em passar informação para a embaixada quando tiver jogo lá na cidade deles. É isso daí. Júlio, obrigado, Paulino. Júlio, então eu já te adianto. Vai ter uma pessoa responsável, possivelmente, se não for diretamente o doutor Edu, que é uma pessoa que viaja o Brasil inteiro representando o Santos, e por isso seria uma pessoa que entende isso que o torcedor passa. Então, se não for diretamente o doutor Edu, será alguém que o doutor Edu deve indicar para isso. E quando a gente falou sobre a questão dos ingressos, do Santos adquirir a cota, é isso. Nós teremos uma pessoa que vai tratar dessa logística, tá? Então, teremos uma pessoa só para isso, porque está na hora da gente poder oferecer ao nosso torcedor uma experiência melhor nessa questão. Sobre o resto, a gente sabe que a Embaixada de Brasília é um exemplo, né? E sempre foi. Quando eu coloquei as coisas sobre a embaixada, é que, infelizmente, nós sabemos que nem todas as embaixadas têm uma estrutura como vocês têm, nem todas as embaixadas foram fundadas com os mesmos propósitos que vocês, com pessoas que buscavam as mesmas coisas que vocês. Vocês são o exemplo do que as embaixadas deveriam ser. É que quando a gente vem aqui falar, infelizmente a gente tem que falar de uma forma mais genérica do que específica. Mas vocês sabem que a gente reconhece o trabalho de todos que começaram lá atrás, coletando as primeiras assinaturas, conseguiram fundar a embaixada e até hoje que vocês continuam caminhando. Obrigado, Wagner. Doutor Edu queria falar, se eu entendi bem. É isso, doutor? Por favor, a palavra é sua. Oi. Não, é que a Cristina comentou aí sobre os ingressos de Goiânia. Então, a minha batalha é conseguir ingresso para todos os torcedores que querem frequentar os Jogos do Santos. E para o jogo aí de Goiânia contra o Goiás, Cristina, 3 ônibus dos nossos torcedores ficaram sem poder entrar no estádio, tá? Por falta de apenas uma comunicação do Santos para separar os ingressos para esses torcedores, entendeu? Então, pode ter certeza que na nossa gestão isso não vai acontecer de maneira alguma. Torcedor viajar 16, 18 horas e chegar na porta do estádio sem pedido de entrar por falta de ingresso. Obrigado, doutor Edu. O Edu pediu a palavra e depois a gente vai para as questões do Vinícius. Por favor, Edu. Boa noite, Lombardi, Eduardo. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu gostaria de saber, né, dos candidatos, assim, são 3 perguntas que eu gostaria de passar para vocês, que era, uma delas, qual o plano, né, sobre o destino a ser dado lá para a chácara Nicolau Moran. A segunda dessas é saber também o plano para aquisição do imóvel onde está instalado o CT e que pertence à União. E a terceira e última, né, se for possível responder sobre essa daí também, é se vocês são a favor da instituição da SAF e, se for favorável, qual o tipo de parceria com o investidor? Desculpa pelas 3 perguntas aí um pouco extensas, né?
mas dentro do possível, se você puder sintetizar a resposta aí, só para a gente ter uma noção desse geral aí. Quer que eu responda sobre a chácara? Pode falar, doutor. Bom, sobre a chácara Nicolau Moran, ela está arrendada para uma ONG que cuida de pessoas dependentes quimicamente, né? E, se eu não me engano, é por 35 anos. Então, o Santos não pode mexer na chácara durante 35 anos. Se eu não me engano, foi em 2020. Então, a chácara Nicolau Moran, no momento, não pertence ao Santos, pertence a essa ONG que cuida de pessoas dependentes químicas. Vamos lá, é só para complementar, é assim, a chácara Nicolau Moran, ela é, para o Santista, ela tem um simbolismo muito grande, mas economicamente ela vale muito pouco o terreno dela. Ela está numa área ambiental, então fazer obras lá é muito difícil, não pode desmatar, então tem uma série de problemas para se mexer naquilo lá. Então a gente tem essa questão do simbolismo, do que a gente gosta dela, versus o que ela realmente economicamente vale, né? Então, acredito que em algum momento ela vai ter que ser tratada de uma forma com mais carinho, mas, infelizmente, hoje, com a situação do Santos Futebol Clube, financeiramente, o melhor a se fazer é manter ela da forma que está, porque eles estão cuidando dela, e na hora que o caixa der uma folga, aí a gente começa a pensar no que pode ser feito. A questão do CT Rei Pelé é outro daqueles documentos que estão guardados em alguma gaveta e que só Deus e o presidente do clube sabem exatamente. Ele disse que fez um acordo para pagamento do valor do CT para poder adquirir o terreno. Ninguém nunca conseguiu ver esse acordo, se ele realmente existe, né? Agora, é inevitável que o Santos tenha urgente, se não foi feito esse acordo, fazer logo esse acordo e conseguir uma forma de que seja pago dentro das limitações do Santos. É um terreno que tem um valor comercial muito bom, né? Ele está numa área muito boa e o Santos não pode abrir mão de um terreno como esse. Então, não dá. Mesmo a estrutura hoje estando muito defasada, né? A estrutura do CT é muito defasada, nós hoje não podemos abrir mão desse CT. E eu acho que eu fui mais rápido nas outras, porque eu acredito que essa última seja que a maioria das pessoas tem interesse. Vamos falar sobre a SAF. Eu acredito o seguinte, o modelo de SAF implementado no Brasil até o momento, eu não acredito que será um modelo que vai vingar para o futuro, mas eu acredito que a SAF em si será um modelo do futuro. Eu acredito que os times no Brasil vão virar SAF. É como você disse, existem vários modelos de SAF, né? Eu acredito que esse modelo, que chega uma pessoa, compra o clube e é dona, não vai vingar no Brasil. E a explicação é muito simples. O futebol brasileiro não rende dinheiro. O futebol brasileiro dá muito pouco lucro. Então, um investidor de altíssimo risco, como é o futebol, não vai fazer uma aplicação desse tipo. Ah, mas e quem compra? Quem compra hoje está comprando por preços irrisórios, né? E o cara que comprar por um preço um pouco mais avantajado, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o clube, ele em torno de 5 a 8 anos, ele vai liquidar todos os ativos do clube
que seriam os jogadores do profissional e da base, ele vai reaver o dinheiro que ele investiu e ele vai revender. Simples assim. É isso que vai acontecer. Né? Então, vamos lá. Até porque as pessoas precisam entender o porquê os árabes investem no futebol europeu. Porque as pessoas ficam achando que vai chegar um árabe aqui e vai comprar um clube de futebol. Não vai. O árabe investe no futebol europeu porque ele está comprando um carimbo para ir para a Europa. Ele está comprando um carimbo, às vezes, para lavar dinheiro, ou ele está comprando um carimbo que ele quer a aceitação daquele mercado, como muitos sheiks fazem na Inglaterra. Né? Isso, para eles, dá o status dele chegar lá. Né? Então, o Brasil não dá. O Brasil não oferece isso para essas pessoas. Então, vamos lá. O meu projeto de SAF é o projeto do Bayern. O que significa isso? Para quem não sabe, o Bayern de Munique, ele tem parceiros comerciais. Quem são os parceiros comerciais do Bayern de Munique? Adidas, que é a patrocinadora de material esportivo. Paulaner, que é aquela cerveja que eles abrem quando eles ganham. A Audi, que é a empresa dos carros que os jogadores dirigem. Se não me engano, é a Allianz, que é do estádio. Então, o que eles fizeram? Eles apresentaram a essas empresas quase que um plano 100% de marketing. E mostrou para essas empresas o seguinte: vocês ganham muito mais sendo meu parceiro, estando aqui, do que me pagando para me patrocinar. Então, vocês entram comigo, vocês não vão retirar dinheiro do clube. Vocês vão retirar, o que vocês vão ganhar? Em imagem, em prestígio. Então, eles deixam aquela grana para ser reinvestida. Por quê? Porque cada vez que você vê o Bayern sendo campeão, você vê a Paulaner dentro do estádio. Você tem mais camisas ou materiais esportivos da Adidas sendo vendidos. Você tem os jogadores aparecendo, dirigindo o Audi. Né? Mais pessoas falam do estádio. Então, eles entenderam que isso, para eles, trazia mais retorno às marcas do que simplesmente uma ação de marketing patrocinada. Então, você traz essas empresas para dentro do clube como parceiras, elas vão ser donas de alguma porcentagem do clube, elas vão trazer, na minha visão, algo que é mais importante do que o dinheiro, porque todo mundo acha que o que pode chegar de mais importante é o dinheiro, e não é. O mais importante que algumas marcas podem trazer ao Santos é o know-how. Elas podem trazer know-how e credibilidade para se juntar à marca Santos, para a gente poder construir isso. E eu entendo que no Brasil, hoje, a maior marca e a marca mais acessível para fazer esse tipo de parceria ainda é o Santos. O Santos ainda é uma marca que, fora do Brasil, ainda é muito reconhecida, tem muita credibilidade, e no Brasil, com todos os problemas, ainda é uma marca gigante que tem uma rejeição muito baixa. Wagner, e é importante. A gente está quase terminando. Perdão se eu te interrompi, mas a gente está quase terminando, a gente tem cerca de 10 minutos, e tem algumas perguntas e tem um tempo para as considerações finais de vocês, né? Okay. Como a gente está falando de gestão, acho que era importante colocar duas perguntas que o Vinícius faz. A primeira é, sobre o aspecto financeiro, a dívida do clube realmente está diminuindo? Qual o plano da gestão para o próximo triênio em relação a isso? A dívida do clube não está diminuindo, isso é simples, basta pegar os balanços. Em todos os balanços do clube,
a dívida está aumentando. O que foi feito foi diminuir a dívida de curto prazo, né? Então, ele alongou todas as dívidas, mas hoje a dívida é maior. O Santos deve mais hoje do que quando o atual presidente entrou. O Santos hoje arrecada, ele ainda está entre, se não me engano, as 5 maiores arrecadações do futebol brasileiro. Eu não vou contar, por exemplo, essa venda que o Atlético Paranaense fez de um jogador, levou o Atlético a um patamar muito alto, mas aí é uma questão esporádica, né? Vamos falar que no linear o Santos ainda... Então, o Santos tem condições de estar equilibrado. O Santos precisa parar de gastar tão mal. Isso é mais importante até. Trazer receitas é importante. Agora, se o Santos hoje só parar de jogar o dinheiro fora, já é mais importante do que a busca de nova receita, porque o Santos, ele simplesmente queima uma quantidade de dinheiro que é absurda. Falando do futebol, né, dentro de campo, sobretudo, Vinícius pergunta sobre o departamento de futebol, Marcelo Fernandes será mantido? Galo, qual o plano de vocês para o departamento de estatística e inteligência? O departamento de estatística ele precisa ser todo reformulado e remodelado. A gente precisa começar a trazer profissionais de mercado, com todo respeito a quem está lá, mas assim, a gente não pode se basear em contratações de profissionais pelo que o Twitter pede, né? Que foi o que aconteceu nessa gestão. Então, a gente precisa fazer uma reformulação. É importante, mas junto com eles é importante trazer alguns jogadores, ex-jogadores experientes, porque o número frio, infelizmente, engana muito na questão das contratações. Não importa se o jogador acerta 80% dos passes, se 90% desses 80% ele deu para trás, ou ele entregou a bola da pessoa do lado. A gente precisa entender o que esses números estão dizendo. O Santos tem condição de ter um time competitivo para o Campeonato Paulista. É fato. A gente começando a trabalhar, a eleição é dia 9, começando a trabalhar dia 11, que é isso que uma equipe vai ter que fazer, né? Dia 11 já tem que estar dentro do Santos trabalhando. É possível ter um time competitivo para o Paulista, e aí, durante o Paulista, abre-se uma janela para começar a trabalhar a reformulação para o Campeonato Brasileiro. Wagner, sobre o comitê gestor, o que vocês acham desse espaço do clube? Como dar mais velocidade às decisões? E vocês já teriam os integrantes em caso de vitória? O comitê gestor é estatutário, não tem o que fazer, então vai se trabalhar da forma que o estatuto manda, que é com o comitê gestor. Se um dia o conselho quiser mudar, nós iremos acatar. Sobre a questão da morosidade que o comitê gestor traz, eu entendo que isso, em 100% dos casos, é uma desculpa de quem não consegue exercer. Basta ver vocês aí. Duvido que vocês, para tomar uma decisão, vocês demorem mais do que 3, 4 minutos mandando uma mensagem por WhatsApp ou fazendo uma ligação. Os únicos que não conseguem fazer isso são as pessoas que passam pelo comitê gestor do Santos, que eles demoram dias. Então, questões de urgência podem ser tomadas atitudes de forma célere, sem nenhum problema. A nossa visão para o comitê gestor é mais ou menos a mesma que a gente tem para presidente e vice. Não adianta vir um nome iluminado que essa pessoa não possa ajudar dentro do Santos Futebol Clube. Já ficou claro que essas pessoas que fornecem um nome para dar alguma credibilidade, elas simplesmente não dão nada para o Santos Futebol Clube. Elas não aparecem, elas não vão em nenhuma reunião, elas não conseguem agregar. Então, nós estamos trabalhando com pessoas que tenham tempo e disponibilidade para estar dentro do Santos Futebol Clube trabalhando. Não possivelmente full time, que nem eu e o Dr. Edu,
mas que tenha disponibilidade para parte do dia, pelo menos, estar dentro do Santos Futebol Clube. Bom, Wagner, a gente chegou aos 5 minutos finais para as considerações de vocês, né? E também queria anunciar que depois que vocês falarem, a gente vai encerrar com o nosso embaixador, né, o Robson Cardoso da Silva, que também chegou aí durante a transmissão. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A palavra é de Wagner e Eduardo, por favor. Pode começar, doutor Edu. Bom, agradecer vocês pela consideração, pelo convite, pela ótima pergunta que vocês fizeram. Espero que o Wagner tenha esclarecido prontamente tudo o que vocês perguntaram. E só agradecer e dizer que eu e o Wagner vamos trabalhar muito em prol do Santos, com certeza. Um abraço a todos aí. Eu quero agradecer ao convite, quero agradecer pelas perguntas, todos que ficaram nos ouvindo. Eu quero fazer uma promessa que eu fiz em outros lugares, que em caso de vitória da nossa chapa, em um único momento, possivelmente algo em questão de 60 ou 90 dias, nós iremos fazer um balanço e apresentar um balanço público do que nós pegamos na gestão, e será a única vez que vocês vão ver a nossa gestão colocando a culpa ou falando da gestão passada. Nós entendemos que está na hora de que quem assuma o Santos Futebol Clube tenha a responsabilidade de saber o que ele está assumindo. E isso significa se responsabilizar pelas coisas que ele está pegando. Então está na hora de parar de colocar a culpa no passado. Estamos à disposição de todos vocês, nas mídias sociais, no meu telefone particular. Se por acaso ficou alguma dúvida e vocês queiram esclarecer, fiquem à vontade para me procurar. E, por último, eu quero parabenizar a embaixada de vocês pela história que vocês vêm construindo desde a diplomação de vocês, na verdade, antes, quando vocês começaram a coletar as assinaturas, até hoje. Espero que outras sigam esse exemplo e que a gente consiga pulverizar embaixadas pelo Brasil inteiro, e aonde tiver um santista, a gente consiga que ele seja bem recepcionado por pessoas para assistir os jogos. Obrigado. Obrigado, Wagner. Acho que era importante também ouvir o senhor, embaixador. Por favor, Robson. Bom, primeiro, começar agradecendo aí ao Wagner e ao doutor Eduardo. Claro que eles não estavam me esperando, então, em vez de eu pedir desculpa pelo meu atraso, eu quero agradecer pela espera. Tá? Dizer para vocês que é importante o tema embaixada, não esqueçam disso durante a campanha de vocês. Tá? As demandas são muitas, a única coisa que a gente tem, e aí, Lomba, a palavra abnegado não é aqueles abnegados antigos, tá? Mas o sócio distante, ele é o abnegado, tá? Ele é o abnegado, que ele paga em dia, a única coisa do benefício que ele tem em troca é o voto, que por muito tempo foi uma luta terrível, e apenas na última eleição a gente conseguiu isso, tá? Então, tratem voto à distância, caravanas, eventos sociais, esses assuntos são importantes para nós. O departamento de marketing tem que estar muito próximo, muito próximo. Se fala em desenvolvimento da base associado, mas se de fato não fizer isso de uma ação concreta, a coisa não vai funcionar. E a gente escuta isso desde 2010. Eu vou fortalecer o marketing, a secretaria social, e entra gestão e sai gestão, e é a mesma coisa. Meu secretário sofre com isso, semana, fala que vai ter um jogo, e o sofrimento dele já vem à tona, ele fala, Robson, é impensável que num dia do jogo do Flamengo a gente vai botar as crianças, os jogadores já estão enfileirados e nós estamos brigando com a federação, com o mundo, para ver se as crianças entram, no dia do jogo.
É impensável a gente fazer um jogo aqui em Brasília e as crianças estão na chuva, sem a certeza de que vão entrar em campo, enfileiradas, com o uniforme comprado. Então, assim, ó, embaixada, se a gente desenvolver um bom programa de sócio, e aí, doutor Eduardo e Lomba, pensem nesse assunto, que eu acho que não é, mas tem que sair do papel. Tem que sair do papel, tem que sair da campanha, tá? Porque esse assunto está em campanha desde sempre. Essas minhas considerações para vocês. Obrigado, Robson. Obrigado, Wagner. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. A gente fica por aqui, acompanhando, claro, né, os destinos do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado aí a todos. Obrigado.